E aí galera, aqui quem fala é o Edu, e hoje eu vou demonstrar a desigualdade das médias aritmética e geométrica utilizando multiplicadores de Lagrange. Então vamos lá. A desigualdade das médias aritmética e geométrica é dada por isso daqui, a soma de n números reais dividido por n é maior ou igual que a raiz enésima do produto desses n números reais. Tá, então como que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos ver o que acontece se a gente pegar e multiplicar cada um dos termos. Tomar A1 como sendo K vezes A1, A2 como sendo K vezes A2 e assim vai. Se a gente multiplicar cada um dos termos por K, vai ficar K1 mais KA2 mais até KAN sobre N maior ou igual. Isso aqui é... Eu acho melhor eu fazer ao contrário. Eu vou multiplicar a desigualdade inteira por K, que vai acabar fazendo isso. Se eu multiplicar a desigualdade inteira por K, ele vai distribuir em cada um dos termos. Então fica isso. Aqui vai ficar K vezes a raiz enésima. Eu já vou passar para dentro da raiz, como sendo raiz enésima de K elevado... Eu vou colocar K1, KA2 até KAN. Ou seja, multiplicar a desigualdade por um número K é a mesma coisa que multiplicar cada um dos termos por K. Portanto, a desigualdade é homogênea. E o que isso quer dizer? Seja C a soma de todos os A's. A1 mais A2 mais A3 até AN. Eu vou dividir todos os termos por A1. Quer dizer, eu vou multiplicar por 1 sobre C. E eu vi que eu posso fazer isso para todo número real. Então, que vai ficar... Se eu dividir todo mundo por C, vai ser a mesma coisa que eu colocar o C embaixo de todo mundo. Vai ficar A1 mais A2 mais até AN sobre C. E aí sim tudo isso sobre N. Maior ou igual a... É importante, essas desigualdades são equivalentes. Maior ou igual ao quê? Dividindo todo mundo por C fica a raiz enésima de A1 sobre C, A2 sobre C, até AN sobre C. Só que lembra que pela própria definição que a gente deu de C, esses números cancelam. Então fica que isso tudo é equivalente a 1 sobre N, maior ou igual a raiz enésima daquilo ali. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de A1 sobre C de x1. A2 sobre C de x2. E assim vai. Até o xn. Porque se eu multiplicar todo mundo por C, ele volta à desigualdade inicial. Ou seja, é suficiente a gente demonstrar essa desigualdade aqui em vez daquela mais complicada que tem lá. Então aqui a gente tem o seguinte, que x1 mais x2 até xn é igual a 1. Faz sentido, né? Porque x1 é A1 sobre C. Então vai ficar A1 mais A2 mais A3 mais até a N, todo mundo sobre C. Então isso tudo corta e fica 1. Então a gente quer otimizar com essa restrição essa raiz, só que otimizar a raiz é a mesma coisa que otimizar x1, x2, ou maximizar, melhor falando, até xn. Eu vou chamar isso daqui de f de
x. Entenda como sendo x1 até xn. x1, x2 até xn. Sobre a restrição g de x igual a x1 mais x2 mais xn. Lembrando que isso é 1. Então, para a gente utilizar o multiplicador de Lagrange, a gente tem que definir um monte de coisa. Então, a primeira coisa que eu vou definir vai ser um conjunto U. Seja U, esse conjunto aqui. Porque pensa comigo, algum dos xn pode ser maior que 1? Eles são, esqueci de mencionar, eles vão ser todos reais não negativos. Se algum deles for maior que 1, o outro vai ter que ser negativo. Pelo menos um vai ter que ser negativo, que não pode. Então, os xn estão restringidos a isso aqui. Eu vou definir também o fechamento dele, que vai ser a mesma coisa, só que um conjunto fechado. No espaço n-dimensional. Também vou definir um outro conjunto C, como sendo x, no caso esse tipo de x aqui, pertence ao Rn, tal que g de x é igual a 1. E seguinte, esse conjunto fechamento de U, ele é um conjunto compacto. O que isso quer dizer? Que ele pode ser colocado num prisma um prisma retangular com dimensões finitas. Que no caso a gente pode tomar como sendo um cubo n-dimensional de lados 1. E ele é com as bordas ainda. Então ele é fechado e ele é limitado. Portanto, ele é compacto. Agora, o conjunto C é um conjunto fechado se a g de x for contínua. E a g de x é contínua, ela é só uma soma. Por quê? Isso é estranho, mas vamos lá. Vamos definir com uma sequência y1, seja uma sequência y1, y2, que converge para um certo y. Então vamos considerar o limite quando z tende ao infinito de yz, quer dizer, de g de yz. Repare que eu estou tentando provar pela definição de conjunto fechado, que é se existe alguma sequência com todos os termos pertencentes a esse conjunto, no caso, todos esses termos x1, x2 vão pertencer a esse conjunto C, pertencentes a C, que convergem para esse y. Então, mas só que a g é uma função contínua. Me perdi um pouquinho, mas vamos lá. Então a gente pode passar como a g é uma função contínua, a gente pode passar o z para dentro. O limite para dentro, desculpa. Então fica g de y. Que vai ser o limite de yz quando z tende ao infinito. Isso converte para z, para y. Só que como yz é uma sequência que é contida dentro do conjunto C, então g de yz vai ser 1. Então isso vai ser o limite de 1, que é 1. Ou seja, g de y é 1. Portanto, y pertence a C e, portanto, C é fechado. Não deu espaço.
Mas enfim. Tá, então os dois são fechados. E o conjunto fechamento de U é limitado. Portanto, compacto. Então eu também vou definir um outro conjunto. Vamos ser S, fechamento de S no caso, como sendo a interseção entre U, fechamento de U no caso, e C. Ou seja, o X pertence a U, fechamento de U quer dizer, tal que G de X é igual a 1. Esse conjunto é a interseção de dois conjuntos fechados, portanto ele é um conjunto fechado. E como o conjunto é limitado, isso implica que o conjunto S também vai ser limitado. Então, portanto, S é compacto. Tá, para que a gente fez toda essa zoeira? Porque todo conjunto compacto, isso é, que pode ser colocado num prisma n-dimensional, tem um máximo. A F vai ter um máximo dentro desse conjunto. Agora, depois de todo esse negócio, a gente vai poder usar os multiplicadores de Lagrange, que é o que a gente queria fazer. O que dizem o teorema dos multiplicadores de Lagrange? Que o gradiente, não delta, por favor. O gradiente da F é igual a lambda vezes o gradiente de G. Ou o gradiente de G é zero. Só que no caso não é. Porque olha aqui, se a gente tomar a derivada parcial com relação a x1, vai ser 1. Com relação a x2, 2. Com relação a x... Quer dizer, desculpa. Se tomar com relação a x2 vai ser 1 também. Com relação a x3, 1. Com relação a qualquer x, vai ser 1. Porque os outros termos são constantes e morrem. Fica só derivado de x com relação a x, que vai ser 1. Então, eu já escrevi aqui que isso vai ser lambda vezes o vetor 1, se é que você entende. E o gradiente da f, vamos lá, a primeira derivada com relação a x1, quer dizer, derivada parcial com relação a x1, vai ser x2, x3 até o xn. Isso daí é a mesma coisa que ser x1, x2 até xn sobre x1. Então vamos lá, vai ser x1, x2 até xn, eu não vou escrever mais x2 não, porque não vai caber. Então x1 até xn sobre x1. Acho que não cabe, né? x2 e a derivada parcial com relação a x2 vai ser x1 até xn dividido por x2, pelo mesmo raciocínio. E assim vai. Então o que a gente tem? Que lambda é igual ao produto sobre x1. Aí tem outro caso que a gente tem que considerar também, antes de escrever esse x1 no denominador. Que pode ser que eles sejam zero, algum deles seja zero. Só que lembra, a gente está procurando um ponto de máximo. A gente provou que existe um ponto de máximo porque o conjunto S é compacto. Se aqui for zero, é que esse negócio vai ser zero. Que claramente não é um ponto de máximo. É só a gente tomar qualquer valor que eles sejam positivos e isso já vai ser maior que zero. Então a gente não precisa preocupar por causa deles serem zero. Seguinte, para não ter que escrever isso daqui 2 vezes, eu vou colocar já multiplicar o lambda aqui dentro. Aqui vai ficar lambda. Então o que a gente tem? Que
se a gente escrever isso em forma de sistemas, que x1 até o xn sobre x1 é igual a lambda, só que eu não vou escrever, que é igual a x1 até o xn sobre x2 e assim vai até o xn. x1 até o xn sobre xn. Só que repara que tem o produto de todos os x em todos eles. Então a gente pode cortar. Porque lembra que ninguém é zero? Então dividir todo mundo aqui pelo produto dos x. Vai ficar aqui 1 sobre x1 é igual a 1 sobre x2, que é igual a 1 sobre x3, que é igual a 1 sobre xn. Então a gente pode fazer isso tudo como sendo só elevar todo mundo a menos 1, fica que x1 é igual a x2, que é igual a x3, que é igual a xn. No máximo da função, que é o... da função f. Então o que a gente achou aqui? F de x, entenda como sendo x1, x2, é igual a... Quer dizer, igual não. Vai ser sempre menor ou igual que x1, x2, x3 até x... que x1 multiplicado n vezes, né? Porque são n termos. x1 elevado a n. Só que é o seguinte, lembra que a soma de todos eles era 1? Se todos eles forem iguais, então a gente tem que n x1 vai ser igual a 1. Então x1 vai ser 1 sobre xn, 1 sobre n. Então já vou escrever aqui, como sendo 1 sobre n. 1 sobre n elevado a n vai ser sempre maior ou igual que a f de x, que é o produto deles. x1, x2 até o xn. Só que lembra que 1 sobre n era... Quer dizer, não precisa lembrar não. Vamos passar... Eu já vou passar o expoente para lá. Tirar a raiz enésima dos dois lados. Fica que raiz enésima é menor ou igual que 1 sobre n. Que era o que a gente queria provar. Então, a desigualdade das médias é válida. Quod erat demonstrando. Então, é isso, galera. Até a próxima.